E aí, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua, sabe? Eu pensei assim em fazer um vídeo sobre a Greta Thunberg, mas eu acho que ainda é cedo. Tem muita gente boa que entende de geopolítica que está fazendo vídeos sobre a Greta Thunberg e eu quero estudar mais, pesquisar sobre ela, essa garota aí que está revolucionando o mundo com suas ideias. Vamos ver até que ponto elas têm valor e essas ideias têm, assim, substância. Mas esse é o assunto de outro vídeo. Qual foi o assunto que atropelou o vídeo da Greta Thunberg para mim? Gente, eu vi uma animação, eu vi um desenho em estilo stop motion, que eu estou de queixo caído com a quantidade de mensagens subliminares, com a quantidade de alinhamento com ocultismo, com a quantidade de spoilers sobre terra plana, com a quantidade de spoilers sobre 666, easter eggs e tudo mais. O nome desse desenho talvez você não tenha visto, não foi um desenho que teve muita divulgação, essa animação por nome Box Trolls. Meus irmãos, gente, eu vou te falar, eu já tenho pesquisado há muitos anos sobre mensagens subliminares, easter eggs e sobre todo tipo de informação subliminar em filmes, em desenhos, desenho animado, desde a Era do Gelo, desde mais antigo, Rei Leão, enfim. Mas esse Box Trolls, eu estou impressionado com o nível de comprometimento com as trevas. Você que viu com seu filho, você que percebeu alguma coisa estranha, você estava certo. Eu fui assistir assim, por acaso, estava passando num canal fechado e eu comecei a ver a proposta no começo. Logo o desenho me atraiu, porque eles vão falar sobre dualidade, sobre a luta do bem e do mal, e eu comecei assistindo aquela animação. Meus irmãos, que incrível, mas é incrível como as potestades, os principados, como o ocultismo está assim, colocando mesmo na cara, só não vê quem não quer, não é? Então eu anotei pelo menos 7 assuntos que propõem assim um pensamento fora da Matrix dentro desse desenho. Eu ainda estou bobo, eu chamei minha esposa para ver, mostrei meus filhos, porque não foi uma animação muito assim divulgada. Então Box Trolls, o roteirinho fala assim de umas criaturas que vivem no submundo, parece assim com um ambiente da França antiga, é um desenho de origem europeia, um ambiente da Itália antiga, não é? E uns bichinhos, umas criaturinhas que vivem no submundo, e elas são caçadas, perseguidas por duas ordens, duas organizações que são secretas. A organização dos que usam chapéu vermelho e dos que usam chapéu branco. São duas ordens maçônicas que se degladiam no filme. Gente, o desenho começa a ficar muito quente, o 666 muito na cara, assim. No submundo onde eles moram tem uma estrutura de lixo, de reciclagem. No submundo você vai ver logo o número 3 bem claro, e caído assim em algarismo romano o número 6, não é? O 666 assim, para quem já está treinado, muito nítido, aparece várias vezes no colarinho de um personagem chamado Arquibaldo Surrupião, que foi um grande maçom na Escócia, não é? Um grande maçom com esse nome, Arquibaldo Douglas. Então a gente vê que o desenho tem muitas referências, todo o tempo aparecendo o piso quadriculado, que é uma referência dos salões da maçonaria, a dualidade, a presença, vários momentos com os quadros atrás. Se você parar os frames, você vai ficar impressionado. A presença da Torre de Babel várias vezes, o Cordeiro Sacrificado aparecendo em quadros atrás. Olha, esse desenho é o desenho que eu vi mais coisas loucas, mais mensagens subliminares, mais easter eggs nessa minha caminhada de perceber, de discernir pelo Espírito Santo
Eu estou impressionado, você tem que ver esse desenho. E o spoiler sobre Terra plana, hein, gente? Que coisa incrível! Esse desenho desencadeou uma outra estratégia para eu buscar as confirmações sobre essa teoria, não é? Porque esse desenho remonta a uma era mais medieval e está lá no piso dos salões maçônicos, na luta entre a ordem do chapéu vermelho e do chapéu azul. Exatamente está, além da dualidade dos quadriculados no piso, parecendo um jogo de xadrez, no meio está lá a Terra plana, a Terra como o disco, como um prato, e no meio ali representado como o que seria o Polo Norte, a moldura representado o que seria o Polo Sul. Eu fiquei impressionado. Qualquer pessoa que tem um pouco de perspicácia, ela vai discernir sem forçar nada. Eu fiz uma pesca aqui porque foram tantos assuntos, né? Várias vezes as colunas maçônicas aparecendo, várias vezes a linguagem, a luta do bem e do mal. Aparece um Jesus tosco como louco, que eu já tinha visto. Isso é um clichê quando os desenhos têm comprometimento com o ocultismo. Se você ver um desenho mais antigo da Disney chamado Hércules, você vai ver bem rapidinho assim aparecer um cristão evangelizando naquela época, e ele é passado como um louco, cabelo esgrenhado, barba assanhada. Aparece esse mesmo personagem representando o Cristo de uma maneira distorcida. O Cristo e Deus é chafurdado, desrespeitado nesse desenho como figuras patéticas, não é? Então aparece como um louco na verdade, e na verdade nós vemos ali como é que são passadas as mensagens por osmose subliminares na vida de nossas crianças, né? Então, no final, o tema que faltava, eles abordaram sobre gigantes. Meus irmãos, tem aquele spoiler posterior, né? O pós-crédito. Você deve ver esse desenho e veja com caneta e com lápis, com disposição de dar o pause e ver cada frame, porque é tenebroso. Quando você começar a pegar a linguagem, quando você pode ver tanto em português dublado como legendado, que você vai ver que linguagem é anormal para uma criança. Então, fala de dualidade, fala do 666, fala da Terra plana, fala de ocultismo todo o tempo, fala de ordem maçônica, fala de gigante, fala de uma opressão, uma zombaria com o Evangelho, com o Cristo de Deus. Realmente, meus irmãos, que coisa incrível esse desenho. É uma animação que você precisa assistir, que vai trazer muita revelação e muito entendimento do que está aí oculto, escondido, e de como esse mundo tem sido governado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Mas a palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Que Deus te abençoe.